Boa tarde a todos. Vamos dar início à leitura do segundo bloco da atividade da disciplina de língua portuguesa. Já gravamos a primeira, vamos para a segunda. Interpretação textual e sinais de pontuação. Quem é importante? Quem é importante? Não tem pergunta não, gente. Quem é importante? Observe como o texto a seguir está organizado na página. As linhas são curtas e pula-se uma linha entre cada bloco de texto. Como são chamados os textos que se organizam dessa forma? Gente, observe, quando vocês verem um texto desse formato aqui, linhas curtas, né, em blocos, cada linha dessa aqui são chamadas de versos, e esses blocos são chamados de estrofe. Então, um conjunto de versos e estrofes é um texto poético ou um poema. Viu? É só responder essa aqui, que essa aqui é uma pergunta oral. Vamos para a leitura. Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião. 2 sinais de pontuação, para decidir no instante qual é o mais importante. Chegou correndo o afobadão, o ponto de exclamação, bufando muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro, saravá, dá o fora, sempre a berrar. E logo, todo sinuoso, a rebolar-se entrou o pipão. O enxerido e muito curioso, dá um ponto de interrogação. Olha o ponto de interrogação, gente. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Ele só vive perguntando. E vem as vírgulas dengosas, muito falante, muito prosas. E anunciam, nós meninas, somos as pausas pequeninas, que pelas frases espalhadas são sempre tão solicitadas. Mas já chegam os 2 pontos, ponto e vírgula e pronto. Tem início a discussão, que já dá em confusão. Sem por cima ter um ponto, vírgula é um sinal bem tonto. Ponto e vírgula declara, arrogante e fecha a cara. Essa não, tenha paciência, intervém a reticência. Somos nós as importantes, tanto agora como dantes. Quando falta competência, botam logo reticência. Tio e acento circunflexo, numa discussão sem nexo, cara a cara bravos quase, se engalfinham, mas a crase corta a briga ao declarar. Poucos sabem me empregar, me respeitem, pois bastante, já que sou tão importante. Mas, 2 pontos, protestou. Importante eu é que sou. Eu preparo toda a ação e a enumeração. É aqui que nós entramos, nós, as aspas, e avisamos. Sem a nossa contribuição, não existe citação. A cedilha e o travessão já se enfrentaram, mas então, bem na hora, firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante é o meu sinal. Basta, fim, ponto final. O texto aí é da Tatiana Belink. Quem é importante? São Paulo, né? Cidade, editora Spione, 1994. Texto antigo, autora, literatura infantil. Vocabulário. Algumas palavras que vocês podem não saber os sinônimos dela, o significado dela no texto, né? Afobadão, apressado, atrapalhado, bufando, fazendo alarde, barulho. Isso parece muito com um dicionário, né? Os vocabulários inclusos no dicionário é bem mais pequeno aqui. É sinuoso, que apresenta as curvas. Vocês vão lendo os demais aí. Sinais de pontuação. Vírgula. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura. Ela é usada para separar os nomes de uma relação. Maria, Pedro e Fabiana correram bem depressa. Observe se a gente colocasse assim, ó, Maria, Pedro e Fabiana correram bem depressa. Você tem que colocar Maria, Pedro e Fabiana correram bem depressa. Segundo, separar palavras que indicam chamamento. André, faz tempo que você chegou? A vírgula depois de André. 3. Separar os lugares das datas. Vai pedir lá embaixo. Tem uma atividadezinha que vai pedir sobre isso daí. Belo Horizonte, vírgula, 23 de junho de 2014. Vamos para o ponto. Ponto final indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa.
Frase afirmativa, eu gosto de ler. Frase negativa, eu não gosto de ler. Pontozinho, vocês têm que colocar um ponto. Se você não colocar algum tipo de pontuação numa frase, gente, fica palavras soltas. Não indica uma frase. Entendeu? Os sinais discutiam para ver quem era mais importante. Ponto. Entendeu? Isso é uma frase afirmativa. Se fosse uma frase negativa, ficava os sinais discutiam para ver quem não era mais importante. Olha a diferença de frase afirmativa para frase negativa. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. As vírgulas se achavam importantes, ponto e vírgula. Os dois pontos não paravam de protestar. Olha, observe que é diferente ponto e vírgula de dois pontos. A utilização é diferente. Professor, eu vou aprender da noite para o dia os sinais de pontuação? Não. Tenham paciência e persistência, que vocês vão aprendendo aos poucos a utilização para a produção de um bom texto, entendeu? Leitura é a base de tudo. Se vocês forem tendo leitura escrita, cada vez que vocês leem mais, escrevam mais, vão escrevendo mais, vocês vão aperfeiçoando os sinais de pontuação, né? Dois pontos. Os dois pontos são usados primeiro, para enunciar a fala dos personagens. Por exemplo, o ponto de interrogação perguntou, dois pontos, ao travessão, quem é? Quem é? Entendeu? Segundo, antes das enumerações. Vamos lá em cima. Pode haver obstáculos na calçada, dois pontos. Obras, carrinhos de bebê, brinquedos. A reticência, brinquedos. Reticência. As reticências podem ser usadas nos seguintes casos. Primeiro, quando indicam que o pensamento não está completo, que foi interrompido. Olha, elas iam ao cinema, quer dizer, já não sei se vão. Elas iam ao cinema, quer dizer, já não sei se vão. Ou as aspas são usadas nestes casos, primeiro, para transcrever texto ou expressões. Observe, eu quero exemplificar essa expressão. Quem quer agradar a todo mundo acaba não agradando ninguém. Olha, a frase quem quer agradar a todo mundo acaba não agradando ninguém. É a moral da história, entendeu? Ele separou o principal que ele queria dizer no contexto. Isso é uma frase verdadeira, gente. Quem quer agradar a todo mundo acaba não agradando ninguém, entendeu? Segundo, para chamar atenção para uma palavra ou expressão. Ao ouvir desculpe, olha as aspas, diga não foi nada, olha as aspas, entendeu? Dando ênfase em uma expressão. Travessão. Travessão é usado nestes casos. Primeiro, indicar nos diálogos o início da fala dos personagens. Gente, quando tem duas pessoas conversando em um texto, tem que ter o travessão. Por exemplo, ó, sua avó mora longe daqui, ó, o travessão. Se tivesse um diálogo em um texto, ou então numa história, que eu estivesse dialogando com essa pessoa que pergunta para mim, sua avó mora longe daqui? E se eu fosse responder, sim, mora longe daqui, tinha que botar um travessão na resposta que eu estava dando para essa primeira pergunta. Observe que essa frase é uma frase interrogativa, entendeu? Quando há diálogo, tem que usar o travessão em um contexto de uma história, entendeu? Para destacar algo, segundo, para destacar algo no interior de alguma frase. Contava histórias simples e divertidas, com lições moralistas, utilizando os mais variados animais como personagem. Beleza? Trabalhando o texto. Qual é o nome do poema? 5. 6. Qual é o nome da autora do livro do qual foi tirado o poema? Beleza? Analise direitinho e responda. Utilize corretamente os sinais de pontuação. Olha os sinais que é para utilizar. Vírgula, ponto, ponto e vírgula. Beleza? Vovó foi à feira e comprou bananas, laranja, pera e mamão. Vocês vão ver onde é que tem que usar. Tá, tem um sinal aqui. Outro aqui. Outro no finalzinho. Estou quase dizendo qual é. O concurso é amanhã. Tá faltando um sinalzinho aqui. Tocantinópolis, vírgula. Tanto do tanto de 2021. Outro pontinho aqui. Não vou dizer qual é. Estou quase dando a resposta. O homem mal cortou uma árvore, depois cortou outra.
Vamos ver onde é que tem o sinal dos lugares corretos aí. 8. Utilize corretamente os sinais de pontuação. Aqui, ó. Esse é chamado de exclamação e esse é chamado de interrogação. Quem é você? Olha, interrogar é perguntar. Ah, Maria, dei resposta praticamente. Já que sou tão importante. Já que sou tão importante. B. Tá exclamando ou tá perguntando? Poucos sabem me pregar. Tá exclamando, tá dando ênfase. Poucos sabem me pregar. Ou tá perguntando? Como são chamados textos que se organizam dessa forma? Isso é o quê? Ortografia. Uso do X e do CH. O X é utilizado nas seguintes situações. Geralmente, depois dos ditongos. Caixa, deixa, peixe. Depois da sílaba me, mexer, mexido, mexicano. Palavras com origem indígena ou africana. Xará, chavante, xingar. Depois da sílaba inicial em, enxofre, enxada, enxame. Beleza? Exceções. Regras geralmente têm exceções. A palavra mecha, é a porção do cabelo, a mecha do cabelo, escreve-se com CH, não com X. O verbo encher escreve-se com CH. O mesmo acontece com as palavras que dele derivem. Enchente, encharcar, enchido, entendeu? São as exceções. Aqui eu coloquei algumas palavrinhas, nós colocamos algumas palavrinhas. Escreve-se com X. Vocês vão dar uma lida aí. Bexiga, bruxa, cachumba, elixir, faxina, graxa, lagartixa, mexerico, xerife, xícara. Escreve-se com CH. Bochecha, boliche, broche, cachaça, chuchu, colcha, fachada, mochila, salsicha, tocha. 9. Complete com X ou CH. Arrocha. Diga do professor Raiolan. Não sabe se é com X ou com CH. Olha as regras que eu ensinei aqui, que a gente especificou aqui. Não está aqui? Vão pesquisar no Google. Vão no livro de vocês. Vão em dicionário. Enciclopédia é até difícil de achar. E está um pouco em desuso. Porque hoje o mundo da internet está... Se você colocar algo sobre o assunto, você vai achar sobre o assunto, né? Principalmente na plataforma Google. Plataforma de pesquisa Google. Complete com X ou CH. Arroche lá. Leitura e compreensão textual. Compreensão textual. Receita de bolo de laranja. Ingredientes: uma laranja sem pele e sem caroços, uma xícara de chá de óleo, 4 ovos, 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Esse sinalzinho significa meia, viu, gente? Uma colher de fermento, 2 xícaras de chá de açúcar. Modo de fazer. Primeiro, ou a sequência. É importante fazer a sequência, a gente é uma receita. Faz tempo que eu não faço um bolo, que o meu tempo está curto, mas se vocês quiserem fazer na casa de vocês, mandar para mim, estou aqui aguardando, tá bom? Brincadeira, gente. Coloque numa vasilha a farinha, o açúcar e o fermento, primeiro. Segundo, bata no liquidificador os ovos, o óleo, a laranja picada, sem pele e sem caroços e despeje na vasilha. Terceiro, mexa devagar até tudo ficar bem misturado. Quarto, espalhe um pouco de óleo, farinha na forma para não grudar. Quinto, 5, coloque a massa na forma e leve ao forno e deixe assar por 35 minutos. Agora responda. 10. Após a leitura, responda. A. Que tipo de texto é esse? O que ele ensina? O que ele é? Para que ele serve? É a B. C. Qual é o título dessa receita? Ixi, aqui tá de graça. D. O que os números usados na primeira parte da receita indicam? E. Quais as unidades de medida usadas na receita? É aí, né? F. Quais os ingredientes usados nessa receita? G. Por que foi preciso escrever xícara de chá ao medir os ingredientes? A G. H. Quais são os utensílios utilizados durante a preparação deste bolo? Vamos ver quais utensílios foram usados e vamos colocar aqui, gente. 11. A parte modo de fazer está numerada. Você acha importante que as instruções apareçam em ordem? Se sim, explique, gente. 12. Releia abaixo a parte retirada do texto. Mexa devagar até tudo ficar bem misturado. A. Qual a importância das palavras devagar e bem?
para essa receita e explique. B. Que ingredientes estão sendo representados pela palavra tudo? Eita, muito fácil. Quais ingredientes estão representados pela palavra tudo? Vou dar uma olhada no texto, na receita e responder. 13. Pesquisa em dicionários, internet ou aplicativos o significado das seguintes palavras. Humílimo. A. B. Distinto. C. Sapiente. D. Reluzente. Beleza? Olá, crianças. Vamos produzir um texto? Não esqueça de respeitar as regras ortográficas, utilizar na produção textual a concordância nominal e verbal, a pontuação adequada, como ponto final, dois pontos, vírgulas. Fique atento e seja criativo. Para relembrar, a concordância verbal é a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. E concordância verbal, né? Concordância nominal é a concordância em gênero e número entre os diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. É a concordância em uma frase, gente. A frase começou no singular, tem que terminar no singular. Entendeu? Começou no plural, tem que terminar no plural, para dar sentido na frase. Dê uma olhada nos vídeos que eu estou colocando no EducaTalk. Sejam curiosos. Parem mais com esses jogos em celulares, em computador. Tem a hora certa para jogar e tem a hora certa para estudar, gente. Sempre gaste mais tempo da vida de você estudando do que jogando, do que brincando. Entendeu? Brincar é importante, mas estudar é mais importante ainda. Beleza? Agora é com você. 14. Observe a figura, use a imaginação e responda em seu caderno. Olha tudo que é importante. Observe a figura, use a imaginação e responda em seu caderno. A primeira imagenzinha da figura está aqui. Os meninos jogando bola. Uma alegria total. Um chutou, bateu, pá. O que ocorreu? O que se deu? Olha as perguntas aqui. Eu estou ajudando vocês a fazer um texto lá mais na frente. O que os meninos estão fazendo? Onde eles estão? Mandei usar a imaginação. Vocês vão dizer onde é que eles estão. Inventar um lugar. Quem é a mulher que apareceu na porta? Usa a imaginação. O que aconteceu que a mulher está zangada? Beleza? 15. Agora, observando a sequência das imagens da questão anterior, ainda relacionada à questão anterior, e usando a sua imaginação, crie uma história. Vocês vão colocar um título. Um dia, ó, dei uma dica. Um dia, tal. Os dois estavam, vocês vão usar a imaginação e criar. De repente, plaft-buff, vocês vão criar. A dona da casa, ela, tal. Os dois, vocês vão terminar a história. Depois da confusão, vocês vão usar a imaginação e terminar. E depois da confusão, autor. Quem é o autor, professor? É vocês que vão fazer o texto. Beleza? Finalizando aqui esse bloco para a gente passar para outro bloco de português, tá ok? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, pergunte ao professor no privado, entendeu? Sejam curiosos, pergunte mesmo, que eu estou aqui para atender vocês. Um abraço.